Olá, concurseiro! Olá, concurseira! Você que vai fazer o concurso Guarda Maragogi, esse concurso que está sendo organizado pela banca IDH-Tech. Eu verifiquei as provas anteriores da banca IDH-Tech e é muito comum cair esse tema, moral e ética. Afinal, você deve perguntar: o que é moral, professor? O que é ética? Eu procurei aqui nas redes sociais, procurei aqui no Google e fiquei confusa ao examinar. Praticamente há uma semelhança nos conceitos de ética, moral. Você vai deixar agora essa confusão de lado, porque você vai ter uma aula esclarecedora sobre ética e moral. E tratar desse tema eu preciso resgatar conceitos da filosofia, da sociologia, trazer também aspectos históricos. Professor, vou ter uma aula agora de filosofia, sim. Vamos ter uma aula de filosofia. E em seguida, na missão 2, iremos aplicar a definição de ética, a definição de moral na administração pública, porque é assim que a banca IDH-Tech trabalha. Então, eu acredito que no concurso Guarda Maragogi teremos 1 a 2 questões envolvendo moral e envolvendo ética. Baixe o seu material, na descrição tem o material em PDF e também tem o áudio, em MP3. Essa é mais uma novidade da plataforma Estou Preparado. Você agora pode escutar a aula porque também te ajuda. De repente está no trabalho, fica escutando aí a aula sobre moral e ética. Quando eu trato desse tema, há uma disciplina na filosofia chamada Filosofia da Moral, que tem como objetivo, tem como meta, trazer reflexões sobre a moral, sobre a ética. Eu creio que no dia a dia você já escutou o termo: você é um imoral, você não tem moral para isso, você não tem moral para aquilo. É muito comum nos 3, 4, 5 anos aqui no Brasil, há um bom tempo, o noticiário: esse político é antiético, esse político não tem moral, esse político é corrupto, enfim. Eu vou utilizar alguns exemplos do dia a dia para tratar da definição de moral e de ética. Mas você já pode notar, a moral tem um caráter subjetivo, ou seja, a moral é construída pessoa a pessoa. Professor, isso quer dizer que eu posso construir minha moral? Sim, todos nós temos uma consciência do que seria certo, do que seria errado. E a partir dessa definição eu vou fazer escolhas. Afinal, a moral, ela está atrelada aos costumes, aos valores construídos por um grupo, por uma sociedade. Então, de repente, a tua família pode definir o que seria correto, o que seria o certo, o que seria o errado, e uma outra família, o que seria certo para a sua família, seria o errado para uma outra família. Isso quer dizer que uma família tem moral e a outra não? Não. As duas famílias desenvolveram suas morais. No entanto, a moral definida a partir de uma família tem a ver com o contexto histórico, tem a ver com a mentalidade. Agora imaginemos você viver em sociedade, cada família, cada instituição definindo o que seria o certo e o que seria o errado. Por isso que eu vou resgatar um pensador chamado Emile Durkheim. Ele vai trabalhar com o conceito de consciência coletiva. A sociedade cria um padrão, ou seja, há um padrão moral. Essa moral é influenciada pela religião? Sim, o Brasil é um país católico, logo a nossa moral, nossos hábitos, nossos costumes estão relacionados ao quê? Aos preceitos religiosos. Professor, se a moral é subjetiva, a moral seria objetiva, a moral seria o quê? No caso, a ética, Na filosofia,
A ética é a reflexão sobre essa moral. Ao estabelecer o padrão moral de uma sociedade, essa moral, você que gosta de direito, a lei escrita surge da lei costumeira. O costume é que vai dar origem à lei escrita. É o que chamamos de direito consuetudinario, direito costumeiro e depois a lei escrita. Então, sempre surge a lei escrita, anteriormente tem o costume. Na Roma Antiga, o desenvolvimento, a construção, a concepção de leis escritas se dá através disso. Surge o costume, para regularizar aquele costume, surge a lei escrita. Ou seja, a ética é uma reflexão sobre essas práticas, sobre esses costumes, sobre essas tradições e vem estabelecer uma regra. Seria, por exemplo, o código de ética, na medicina. Então, o médico vai assinar aquele código, aquelas regras, aquelas normas, mas o médico vai refletir se vai aplicar ou não, porque o médico tem a sua moral, entendeu? Então, todos nós carregamos uma moral, porque é uma forma de conceber esse mundo, tem a ver com o hábito, tem a ver com a tradição. Então, a rigor, o deputado que de repente desviou, o governante que desviou aqueles recursos, ele tem uma moral, ele tem um costume, um hábito. Agora, esse hábito, a sociedade determinou, a sociedade concebeu como algo errado. Ou seja, aquele político que desvia recursos, ele tem uma moral, ele tem uma forma de enxergar esse mundo. Mas a regra determina que isso é crime, ou seja, ele é antiético. Ou seja, cada um constrói e tem a sua moral. A sociedade vai conceber o que seria um padrão moral, o que pode e que não pode ser feito. Aí entra a ética, entendeu? Então todos carregam uma moral, todos têm uma moral. Agora, será que essa moral vai ferir aquela moral que foi estabelecida como a padrão? E aí vem a lei determinar o que pode, o que não pode ser feito. Então, com esse prelúdio, é possível trazer agora algumas concepções gerais sobre moral, sobre ética, e você baixe o material aí para acompanhar passo a passo. Eis o homem, você vê o mundo. E a definição que se tem do homem é aquela composição biopsicossocial. Tem até um escritor chamado Vygotsky, que ele diz que essa definição homem-meio, que ele define como interacionismo, é importante para conceber a personalidade desse homem. Então, ao estudar o homem, eu tenho que levar em consideração os aspectos psicológicos, os aspectos biológicos, sociais, culturais e históricos. Assim, você que vê o mundo, a sua família, essa instituição que vai desenvolver a sociabilidade, vai estimular a sociabilidade e desenvolver a socialização em você, a família pode desenvolver, e isso já ocorre naquela moral da infância, quando a mãe, o pai, eles vão determinar ou vão dizer, ao seu filho, olha, isso é mal, isso é do bem, isso pode e isso não pode, isso é mal, isso é bom. Ou seja, é a partir desse momento que o homem vai internalizar valores que a sociedade construiu. Em seguida vem a religião, a escola. Então, o homem se transforma assim em um sujeito moral. Ah, professor, mas na infância, a criança vai aprender o que seria o certo, o errado, mas não tem uma consciência reflexiva sobre aquilo. Sim, por isso que essa moral da infância é uma moral que é construída, eis aí a importância, das instituições como a família, a escola, a própria lei, LDB, Lei 9394/96, a Constituição também, que diz que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família, porque são instituições importantes na construção da moral dessa criança e também na internalização da ética,
que na adolescência, na fase adulta, ela passa a ter uma visão mais ampla em relação ao que seria o certo ou errado. Mas afinal, o que é moral? Então, trazendo aqui, a etimologia do termo moral, latim mores, costumes, maneira. A moral é a maneira de viver. Eis que eu falei, a moral é subjetiva, ou seja, eu construo a minha moral. Eu costumo dizer até aos meus alunos do ensino médio, de repente um rapaz, ele fica lá com 3, 5 meninas, ele seria imoral? Não, ele é um sujeito moral. Agora, a concepção de moral que ele construiu, de repente, pode ir de encontro à moral que uma outra pessoa construiu, ao definir que aquilo é incorreto. Eis que aquilo é imoral. Imoral para quem? Imoral para aquela outra pessoa que concebe aquilo como errado. Professor, então o ladrão, ao roubar, ele pode se sentir um sujeito moral? Sim, ele tem uma moral, mas uma moral que vai de encontro àquela moral estabelecida como padrão que não pode roubar. Logo, é crime. Captou a mensagem, concurseira? É aula de filosofia, praticamente, Morales, costumes. Então, eis aí os costumes. E esses costumes estão relacionados a um tempo, estão relacionados a uma época, esses costumes estão relacionados a uma tradição. Então, o que pode ser imoral para um é moral para o outro. Mas, para não gerar transtorno, a sociedade justamente vai buscar nivelar. E eis que a lei tem essa função, a lei escrita, que vai ser baseada, por exemplo, no princípio da isonomia. Todos são iguais perante a lei. Ninguém nasce moral, mas torna-se moral. Aqui é um debate muito forte no campo da filosofia, da sociologia. Então, qual a origem da moral do indivíduo? Eu creio naquela concepção que o próprio Rousseau lançou uma frase, o filósofo Rousseau, que o homem nasce bom, a sociedade que o corrompe, ou seja, esse processo de socialização se dá a partir do nascimento, se dá a partir da introjeção, da internalização de conceitos, definições de costumes na criança. Por isso que é muito importante, a gente ficar preocupado se você tem um filho, tem uma filha, desse processo que ocorre já na tenra infância, porque essa moral é construída ao longo da vida. É um processo permanente, é uma construção permanente. Então, ninguém nasce moral, mas torna-se moral a partir do momento que a pessoa consegue conceber o que seria o certo e o que seria errado, ok? Então, ser moral, reconhecer o outro como um outro. No caso, enxergar o outro como um outro. Ou você definir um conceito que eu gosto muito, a alteridade. Você olhar o outro com o olhar do outro, não com o seu olhar. Porque aí você tem também uma outra palavrinha que é a intolerância. De repente eu construo uma percepção moral, o outro constrói uma percepção moral. Só que eu não aceito aquela concepção moral dele. Então eu posso eliminá-lo. Isso aí é intolerância, que gera conflitos, confrontos, ok? Consciência e moral. A consciência, a palavra consciência vem de cônscio, a capacidade de você discernir, distinguir entre uma coisa e outra. Professor, eu com 20 anos, eu já tenho uma consciência moral? Sim, porque essa consciência moral, ela é construída desde a sua infância, através dos hábitos, dos costumes que você vai observando. E lembrando, e a ética? A ética é a lei, essa lei aplicada que se dá a partir desses costumes. Mais uma vez, teoria de direito, a lei escrita surge a partir dos costumes, a partir das práticas sociais de um grupo. A lei vem para regularizar, ok? A consciência conduz o homem à reflexão, a ética é reflexão. Então, eu pratico tal ação. Agora eu vou refletir, foi certa ou foi errada essa atitude? Eis aí a ética, ok? A ética é uma reflexão sobre a moral. Professor, é possível numa sociedade ter uma variedade
de práticas e costumes, sim. A sociedade ela é múltipla, a sociedade ela é plural. Diante disso, há diversos costumes. Mas não esqueça, ela vai buscar nivelar a partir dessa consciência coletiva que Durkheim falou em sua obra. Consciência, liberdade e responsabilidade. Pois é muito comum o adolescente desenvolver aquela concepção. Quando eu completar 18 anos, eu poderei fazer o que eu quero. Não, porque a sociedade tem regras, tem normas que vai impedir. De repente, a tua moral é impedida, é bloqueada, porque a regra não permite você desenvolver tal costume, tal prática. A moral é um conjunto de normas, prescrições e valores que regulamentam o comportamento dos indivíduos na sociedade. A conceituação de moral implica dois planos: normativo, a regra, e essa regra é justamente aquilo que vai ser refletido pela ética, o normativo constituído de normas ou regras de ação e o factual constituído pelas ações efetivamente realizadas. Ou seja, a partir dessa moral, a sociedade vai criar suas normas, vai criar leis, ok? E agora, o que vem a ser ética? A palavra ética, e o pai da ética é o grande filósofo Aristóteles. A ética é uma virtude. E o que é uma virtude? Aquele equilíbrio, entre o excesso e a falta. Então, a moral ordena, a ética aconselha. A moral responde à pergunta: é certo? É errado? Aí você diz: é certo. Mas a partir de que costumes? A partir de que referências? O que devo fazer? A ética vem perguntar: como devo fazer? Então, eu realizo a ação, o costume, a ação moral. Agora eu vou refletir sobre aquela ação. Aí vem a ética. Entendeu? Então, você tem essa moral, a prática. A ética é a reflexão sobre essa prática. Ah, professor, eu cometi um erro, tenho uma namorada, só que aí eu comecei a conversar com a outra menina. Aí você vai refletir sobre essa ação. Ao refletir sobre essa ação, você desenvolve a consciência ética. Ao praticar a ação, você desenvolveu a moral, ok? O termo ética deriva do grego ethos, caráter, modo de ser de uma pessoa. Ética é um conjunto de valores morais. Olha só, a ética se fundamenta na moral. Agora, para refletir, avaliar, e princípios que norteiam a conduta humana na sociedade. Então, quando eu digo que você é um sujeito ético, você vai ser guiado justamente por esse padrão, por essas regras estabelecidas a partir da moral. Você pode encontrar ética e justiça social, ética está relacionada também ao meio ambiente, ética e cidadania, que é uma aula que iremos trabalhar com vocês. Ética e política, ética e corrupção. Então, a ética é a conduta, é o caminho, é a referência, é o paradigma. Agora, tem a regra. Você vai refletir se pode ou não pode fazer isso. A reflexão é a ética, a prática é a moral. Ah, professor, por isso que podemos encontrar várias pessoas antiéticas, mas que carregam a moral, sim. Um costume, mas a ética vai justamente delimitar. Será que isso foi correto? Ok? Então, aí você tem a ética. Imaginemos, se a nossa política, na política brasileira, a ética fosse a bandeira mais forte, mas não é. É a moral, essa moral fundamentada na corrupção, infelizmente. A ética ou filosofia moral é uma reflexão sistemática. Veja, a ética sistematiza, organiza, avalia aquelas práticas sobre o comportamento moral. Ela investiga, analisa e explica a moral de uma determinada sociedade. A ética não diz o que deve e o que não deve ser feito. Isso é competência da moral. É a tua escolha. Estudar ou não estudar, fazer isso ou aquilo, é a moral, é o caráter subjetivo, mas a ética vai refletir sobre isso. Então, por que existe um código de ética na medicina?
porque justamente para regularizar ações dos médicos, mas cabe cada médico refletir sobre suas ações, mas isso não impede que existam médicos que vão de encontro a essas normas, médicos antiéticos. Captaram? A partir dos fatos morais, a ética tira conclusões, elaborando princípios a ética está relacionada aos princípios. É muito comum também você escutar a expressão: eu sou um homem de princípios, eu sou uma mulher de princípios, ou seja, que respeita, que obedece a regra, que obedece às normas, que tem uma conduta moral condizente com aquilo que a sociedade determinou como o correto, ok? Então aqui é uma definição interessante sobre ética. Eu gosto muito dele. Já tive a oportunidade de assistir, duas palestras do grande filósofo que tem um programa diário, na CBN, pela manhã, no caso, pela manhã e pela tarde, ali por volta das 6h40, 6h45 na CBN, e também na parte da noite, ali 5h50, 5h55. Mário Sérgio Cortella. Eu assisti a uma palestra dele em São Paulo e também uma outra em Fortaleza. É show, um espetáculo, É muito inteligente o homem. Nem tudo que eu quero eu posso. Olha o dilema ético. Nem tudo que eu posso eu devo. E nem tudo que eu devo eu quero. Aquilo que eu quero é algo subjetivo. Eu estou frustrado com alguém, eu quero bater naquela pessoa. Eu quero, mas não posso. Por que eu não posso? Porque justamente tem a lei que impede. Nem tudo que eu posso eu devo. Eu posso até fazer, professor, mas eu vou desobedecer a lei. Ok, você pode desobedecer, você pode, mas o dever, vai impedir e você vai arcar com as consequências. O dilema ético é: o quero, o posso e devo. Eu quero fazer tal coisa errada. Ok, amiguinho. Ok, amiguinha. Você tem como fazer isso. Eu posso fazer isso, professor. Professor, eu vou fazer agora. Agora tem um dever. E a regra? E aí, esse é o dilema ético. Eu posso fazer, ok. Mas isso vai resultar em quê? Quais as consequências? É aqui que entra a ética. Captou? A prática, o quero, é moral. Você é um sujeito moral. Mas quando entra o dever, que é a regra, a punição, o que chamamos de coerção na perspectiva de Emile Durkheim, aí você recua. Olha só, esse é o dilema ético. Para encerrar, um quadro comparativo: ética, princípios éticos, moral, código de conduta. Ética é princípio, moral é conduta específica. Ética é permanente, moral é temporal. Então, a moral construída na década de 60, essa moral foi redefinida em 2019. Então, a moral passa por mudanças constantes. A ética é universal, porque a regra serve para todos. A moral é cultural, depende da cultura. No Brasil, é permitido só o casamento monogâmico, mas em outras tradições, em outros países, você tem a poligamia. Tá? Ética é regra, moral é conduta da regra. Ética é teoria, moral é a prática. É a prática. Ética é reflexão, moral é ação. Ética trata do bem e mal, moral trata do certo e do errado. Uma pessoa aética, uma pessoa ausência de ética. É possível existir uma pessoa ética, professor, sem ética? Dificilmente, porque se ela está em sociedade, ela vai ter que respeitar uma regra, ela vai ter que se guiar por uma norma, tá? Por isso que podemos definir que todos são éticos. E o antiético, professor, é quando a pessoa é contrária à ética. Aquele político que roubou, que foi de encontro ao padrão, à lei, ele é antiético. Mas ele não deixa de ser ético, porque ele está em um país que deve obedecer às regras. Se ele desobedecer, ele não é aético, ele é antiético. Por que ele não é aético? Ele compreende que existe uma regra, uma norma. Agora ele desobedeceu e se tornou antiético. Amoral, o que seria um sujeito amoral? Um sujeito ausente de moral, uma criança, não tem definição ainda, o que seria o correto, o que seria o certo. E um sujeito imoral, quando ele vai de encontro à moral. Por exemplo, você
é contrário a uma relação homoafetiva. Então, quando você vê um homem beijando outro homem, uma mulher beijando outra mulher, você classifica essa ação como uma ação imoral. Mas imoral para você, porque para eles concebem, né, aqueles casais que aceitam tal relação, eles concebem como algo moral. E talvez defina você como imoral por não aceitar aquela ação. A moral é subjetiva, ok? Assim encerramos essa aula. Espero ter ajudado nessa reflexão, que é um tema vasto. Se deixasse, eu ficaria aqui, horas e horas debatendo o que é moral e o que é ética. A moral é subjetiva, a ética tem essa função de refletir sobre a ação. E você vai ser um sujeito moral, e você vai ser ético quando estiver na guarda Maragogi. Então você vai obedecer às regras e vai ter uma conduta moral condizente com aquilo que as regras determinam. Concurseiro disciplinado, concurseiro ético será aprovado.